São da espécie, que é um ato sagrado, porta de entrada do espírito na carne. Muitos atentados têm acontecido neste ponto. Os homens não respeitam mais o sexo, têm feito dele uma função de prazer e até de extermínio, pois as atitudes estão inversas. O sofrimento tem sido terrível, o homem se avilta perante ele mesmo, a moral tem se tornado rara na convivência entre os humanos. Como tudo chegou a tal ponto? A invigilância, o desamor, o devaneio dos sentidos, a corrupção dos costumes pelo poderio das drogas, que faz do ser humano escravo do vício, e o afastamento de seus sentimentos, tudo isso tem sido a porta aberta para a destruição do próprio homem que está perdido nele mesmo, esquecendo-se de que é humano, cometendo os maiores desatinos em nome da própria consciência, que se torna falha e omissa. O ser humano está deixando de existir. É preciso algo muito poderoso para que aconteça o despertar. Todos caminham entorpecidos, envoltos em sentimentos egoísticos e amortecidos em seus sentidos, mas o homem não poderá continuar nesse estado de torpor onde se lançou, pois a vida é sempre um despertar, e se for agora ainda poderá reconquistar seu lugar, que é onde está a luz, a paz, o amor. Todos perambulam pelos caminhos do mundo, uns, seguros de seu desempenho, muitos, desavisados e afoitos. Mas todos são filhos do Pai. 56. É hora de refletir. Nada mais poderoso do que o viver, e o espaço entre irmãos deve ser preenchido pelo amor, somente este o equilibrará a passagem por este plano. As condições funcionais do homem estão chegando a um ponto de desequilíbrio, seja por sua constituição física desgastada, seja pelo meio ambiente contaminado que o está levando a tal situação. Para que as manifestações se façam sentir plenas de equilíbrio, seria indispensável que o homem modificasse sua própria influência. Seu interesse está sendo dirigido a coisas supérfluas a seu viver, como os chamamentos enganosos que o estão levando a este estado de desequilíbrio, e nesta parte notamos principalmente a cobiça. Cobiça é desejar o que tem o outro. Não dizemos propriamente neste sentido. A cobiça é uma parte dos sentimentos que se desdobra em desejos mórbidos. O homem já não sente desejo por coisas que não lhe pertencem, mas a cobiça é imperiosa quando não está em jogo este desejo. Torna-se uma influência perniciosa, abrangendo seu campo magnético, dando oportunidade que se rompa seu próprio campo de defesa, levando-o a cometer desatinos. É bem verdade que o homem tem se rebaixado em seus deslizes, já nem são propriamente deslizes, mas fonte de agressões à sua personalidade fluídica, deixando os miasmas penetrarem em sua estrutura, trazendo para seu corpo físico doenças e males da alma, como o desencanto pela vida, o desinteresse pelo que se passa com seus irmãos. O desleixo, o descuido da conservação desse estado, de seu lado primitivo de amor, está lhe trazendo outra responsabilidade, a do homem instável e transgressor de seus deveres, já não se importando em atingir seus irmãos, tornando-se depositário de infortúnios. A cobiça infiltra-se, como o câncer, no viver do homem. Ele não se capacitou ainda do grande mal que faz a si próprio quando se entrega ao ócio de seus próprios deveres, o que não atinge somente a ele, pois traz a seu meio desastre maior. Todos se juntam, num torvelinho de incertezas, trazendo caos à sociedade e à família, e esta mais atingida. Então tudo está em desordem. Se o homem persistir neste caminho, sim, mas se houver um segundo de reflexão, uma parada em seu poder desenfreado, poderão por certo encontrar seu caminho de volta, trazendo nesta ocasião o mais precioso, sua família que estivera tragada pela cobiça de seus desatinos. A variação de seus dissabores, a entrega total aos desvarios trazem ao homem sua desordem psíquica, levando ao caos. Há esperanças para todos, mas a conscientização deverá estar presente agora, para que tudo não passe de um espaço entre o bem e o mal, para que possam caminhar em demanda da luz, da paz,
do amor. Se o homem se modificar, tudo estará a salvo. É hora do trabalho de recomposição. 57. A hora é de trabalho. O momento presente é de alerta. O plano da Terra está sofrendo influências de transformações. A estrutura da Terra está se modificando. Isto está acontecendo há algum tempo, mas agora esse processo está se acelerando. O ser humano igualmente tem se modificado. Ele até não sente, mas o mais importante já aconteceu, que é a dissolução da família. Todos os acontecimentos agora estão complementando este estado. Igualmente estão se desassociando. Sentimos que a natureza está em evolução. Dizemos assim pois não há um termo preciso. Muitas forças estão igualmente se libertando e seu clima entra em período de oscilações. Não haverá portanto constância de um estado. As estações climáticas se misturam umas às outras, trazendo desconforto e doenças, como epidemias antigas que estão retornando e assolando o meio ambiente. E quem mais sofrerá é o ser humano. O homem está se modificando e muitos males o atingirão. O meio ambiente está em dissolução, também ele se desorganizará, modificando sua estrutura, coloca em risco todo o suporte de vida do ser humano, com ar e água contaminados, e o empobrecido solo também envenenado por pesticidas e outros. A terra não mais atingirá seus objetivos, que são o de manter e fazer florescer a vida. Além desses infortúnios, que são a base de todo alicerce, existem os sentimentos que também estão sendo desorganizados e sofrendo a devastação dos males inferiores que formam o conjunto de todo ser. Portanto, o momento se instala em definitivo, trazendo o caos para a vida humana. Sua permanência será de sofrimento, não mais gozará de harmonia em seu viver, passagem repentina e definitiva para o espírito, mas arrastada e demorada para o homem. Nada mais importante do que a volta dos sentimentos ao estado natural para poder compreender tudo o que acontece, mas o homem tem estado distraído com suas próprias desavenças e portanto sofre as amarguras de sua produção. É preciso que ele pare um pouco e reflita, ainda poderá recompor-se de todo este desalinho. Ele não terá poder sobre o plano terra, mas terá influência benéfica em seus próprios atos, e sendo assim ainda poderá ter esperanças, embora muitos a tenham, mas se quedam na simples comodidade. No entanto, se acordar a chama em seu coração, ainda se erguerá glorioso e conseguirá, por certo, seu caminho de volta, e poderá tirar proveito para si próprio e, quando da separação, quem sabe, poderá migrar a outros planos cheios de doçura e paz, e então retornará à sua trajetória em demanda à luz, à paz, ao amor. O trabalho do homem será um só, seu poder está em suas mãos, sua ação também. 58. O dever cumprido na preservação da vida. Os prazeres e os sofrimentos do mundo estão levando a transformações. Estejam atentos. Nas necessidades do homem está sua procura, pois todas as vezes que ele sofre, aumenta seu potencial de necessidades, como é normal, e dá a entrada de bens que o consolam, e a porta que se abre nesse sentido não se fechará jamais, está aí um começo. O homem que se dá a seu semelhante em trabalhos, também tem um momento mágico e nunca se esgotará esse manancial de doação. Quanto mais der, distribuir, mais receberá em troca, e formar-se-á em seu redor um halo protetor e, ao mesmo tempo, catalisador de energias salutares que o ajudarão a compor seu potencial de doação. E assim sempre estará armazenando para seu trabalho. Então, quanto mais der, mais terá. Sim, é um dos milagres do Cristo quando de sua descida abastecia-se na distribuição da caridade, do amor. Assim também o homem sempre terá para seu grupo humano, que são todos os seres da natureza. Os milagres do amor estão por toda parte, a natureza é um grande celeiro de distribuição de auxílios, todos os necessitados nela encontrarão refúgio e proteção. O homem está num paraíso.
Natural que ele faz parte deste paraíso, mas sua desatenção está prejudicando, e com sua ação tem danificado esse doador que é o planeta Terra, cujo maior empenho é dar vida ao homem, dando seu apoio em sua floração, em seu desenvolvimento. Mas, mesmo assim, recebe agressões e está sendo destruído por seu próprio filho que, por sua cobiça, poderá empanar-lhe o progresso. Todavia, oportunidade de redenção ainda virá, tanto para o plano, quanto para seu agressor. O caminho é um só, basta que se tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir o som do clarim anunciando a redenção, e nessa hora é necessário que o homem já esteja alerta, pois, se não for desse modo, ele terá seus ouvidos surdos e não distinguirá a beleza do momento. O cumprimento do dever é um dos alicerces onde repousará o progresso e evolução. Se todos se conscientizarem da grande verdade que é o poder do amor, do respeito às leis da natureza, sairão lucrando e alcançarão planos onde estarão em demanda da luz, da paz, do amor. Nada é mais importante à vida do que o respeito por ela mesma. 59. Todos por um só objetivo. Nada poderá deter o homem em sua caminhada. É preciso refletir no que faz para não destruir seu meio. Estará em eterna vigilância todo aquele que amar, porque este sentimento trará paz e equilíbrio, pois, se assim não for, o ser humano estará alijando de seu maior aliado. A posição do homem no planeta Terra tem sido nefasta para o meio, pois está se tornando um símbolo de destruição. Enquanto sua ambição cefa vidas a seu alcance, a natureza procura de todas as maneiras se proteger, mas muitas vezes é atingida, como tem sido no campo com os pesticidas, trazendo danos incalculáveis à saúde do próprio homem. Estamos vendo o esforço e a tecnologia chegando a outros estados da natureza onde quer descobrir vida. No entanto, este mesmo homem não cultiva e nem protege a vida que tem a seu lado, e nem a este lindo planeta que se chama Terra, que o acolheu e mantém. Como se portará quando conseguir se estabelecer em outro lugar? Como conseguirá ter tudo para seu conforto? É preciso estar atento para não ser ele o portador da morte, mas sim um emissário de plena saúde, vício e alegria. O homem quer conhecer, mas não se importa em conservar aquilo que possui, tem e não preserva seu tesouro, quer ser senhor, mas é escravo de sua ambição. O ser humano não pode ser dono absoluto da razão, como também não o é do que é seu, do que o rodeia, pois está, com sua atuação, destruindo este cenário que o Pai colocou à sua disposição para sua evolução, para poder encarnar, dando oportunidade à sua atuação benfazeja. No entanto, bem ao contrário tem sido essa presença, tudo tem destruído com sua ambição. É preciso acordar para que não seja tarde demais e não pereça em sua própria influência. O homem é perfeito em seu organismo físico, mas tem se portado a tal ponto destruidor, que sofre ao estar presente em meio à natureza, pois esse cenário encantador, que é cheio de vida, está contaminado por sua atuação, e quem mais sofre é sua própria vida, pois fenece acometida por males infringidos por seu meio, como a poluição dos ares, a contaminação do solo e o que é mais terrível, a contaminação pelos pensamentos desequilibrados e desarmoniosos que está aniquilando a circulação de auxílios que chegam para seu bem-estar. Que fazer? É preciso despertar para poder se posicionar perante a razão e sentir que só por intermédio da vida se prolonga a vida para que ela seja o elo que o ligará eternamente à luz, à paz, ao amor. Se todos se juntarem em redor de um bem comum, o plano será salvo, senão, será derrocada geral. 60. O anel de luz formado pelos sentimentos dos homens. O amor será o grande conquistador de todos os mundos. É preciso estar alerta. As ocasiões se apresentarão tão de mansinho que o homem acordará desse sonho a que foi levado por seu descuido, retornando ao que era quando de sua formação, mas terá que se dispor ao recebimento desse bem, senão haverá o caos e ele se precipitará no abismo sem retorno.
É preciso observar a volta que no presente momento vem ocorrendo. O homem está adotando hábitos que já possuía, se bem que num mínimo de atitudes, mas é preciso dar o primeiro passo para que os outros sigam uniformes e cadenciados. As atitudes em geral estão tornando a convivência no planeta Terra muito sofrida. Existe um clima de destruição que já começa pelos sentimentos. Por isso é preciso o retorno do homem a seu próprio coração para que tudo possa ter um resultado final favorável. Ainda há esperanças. Em todas as circunstâncias sempre existiram esperanças, embora pareça tudo perdido, mas a renovação dos sentimentos dará um reforço na aceitação de um novo caminho, o da regeneração, e se houver um real empenho sempre haverá uma possibilidade de alcance. Nada poderá estar alheio aos acontecimentos, até o ínfimo tecido tem seu papel nessa reconstrução, tudo está se aglomerando em volta de um regresso, e o homem estará pleno se conseguir desvencilhar-se de seus empecilhos atuais que o sufocam. Em todas as ocasiões do processo de regeneração haverá auxílios. Portanto, terá soerguimento do caos todo aquele que se entregar por inteiro ao trabalho de reconstrução, e assim o plano Terra também sentirá seus efeitos e se reestruturará. Mas esse período não será assim tão fácil de superar. Muitos esforços e muito sofrimento estarão presentes na vida do homem, e ele só poderá sair vitorioso se puder alcançar seu próprio coração, trazendo para si a glória de estar integrado ao grande círculo que evolui o planeta. Se todos o alcançarem, formarão um anel de luz e, em consequência, iluminarão também o caminho de ascensão do planeta Terra, passando a habitar seus lugares alcançados com esforço que estão na luz, na paz, no amor. É preciso ser perseverante para alcance de um bem e esse bem será de todos. 61. Sua atuação será nefasta se não compreender sua posição. Os que andam pelos caminhos do plano Terra deveriam estar atentos. Os peregrinos do planeta Terra estão atravessando dificuldades, todos sofrendo o mesmo mal, estão se contaminando por seus próprios atos. Poderá parecer não existir um modo que clareie a atenção do homem, mas seria como não ouvir os lamentos de sofrimentos. Tudo o que está acontecendo é produto de sua insensatez, e agora culmina com a modificação também dos hábitos do planeta. Dirão muitos, hábitos não são próprios de planetas, mas saibam que todos têm sua constante modificação, pois tudo evolui. Assim como o homem aqui neste plano, também ele, o planeta, e todos os demais estão em processo de evolução, tanto assim que irão acontecer desequilíbrios e os caminhos dos astros igualmente sofrerão abalos, talvez até por influência dos da Terra, que lança nos ares toneladas de interferências. Sabemos do equilíbrio do universo, mas a perturbação mental dos habitantes deste plano emite influências negativas, daí a contaminação, além, é claro, dos tóxicos que sobem aos ares, envolvendo o planeta em densa camada nociva. Não há interferência maior do que os pensamentos de destruição que emanam das mentes humanas. Elas são poderosos detonadores de situações, modificando todo um conjunto, e em particular a aura da Terra, que está se contaminando. Como aura, a Terra tem aura. Como tudo mais, digamos que é conhecida como faixa magnética, que nada mais é do que o envoltório próprio dos corpos, que gravitam em suas posições, o homem no planeta Terra, e este no universo. Sabemos que o equilíbrio é mantido por intermédio desses campos, a força de atração de um roça de leve a fimbria do outro, e assim gravitam em harmonia. Assim, também os encarnados estão sujeitos ao mesmo princípio. E agora o desequilíbrio está mantido por este mesmo princípio, e sua oscilação está trazendo grandes prejuízos ao ser humano. O homem não respeita mais os limites, sua mente física, que produz seus hábitos, está influenciando este círculo de proteção que existe entre todos, e não há mais um rigor nesse sentido. O mal que atingirão estender-se-á a todos, e assim perdem o que é mais importante, seu intento,
deixando-o então à mercê das intempéries. É preciso conhecer para estar cônscio de seus deveres e assim trazer de volta a harmonia, para que possam alcançar o que sempre tiveram ao nascimento, que é a luz, a paz, o amor. É preciso estar ciente de sua atuação para não haver o desequilíbrio de uma oportunidade de evolução. 62. É tempo de reconstruir. Nem sempre os homens estarão a postos e por isso sofrem as consequências das intempéries que rondam o plano. Os incautos estão por toda parte, e as influências negativas agem com poderosa intensidade, envolvendo o homem e levando-o ao desequilíbrio. Esses acontecimentos são comuns no plano da Terra. Portanto, quanto mais distraído o homem, mais sofrerá. Estamos vendo que o plano está desarmonioso e, como sempre alertamos, seus habitantes têm uma grande parcela de responsabilidade nestes acontecimentos. Como o homem é culpado? Ele vive desordenado, trazendo influências para seu habitat, pois em volta do planeta giram forças poderosas e seu limite gravitacional exerce também no homem grande influência. São dois agentes em conflito, o homem, habitante do planeta Terra, e as forças que delimitam seu domínio, e entre essas forças, de todos os astros, está uma faixa neutra que dá o equilíbrio. E o homem está sob domínio negativo. Como assim? Com seu proceder, ele exerce também sobre essas forças seu poder de atração, e quem perde é, forçosamente, o de menor intensidade, nesse caso o homem. Porque o homem, ele tem seu livre-arbítrio, escolhe o que produz, descuida-se totalmente, seu desamor gera desequilíbrio, e suas funções orgânicas se desorganizam, não falando, é claro, nos agentes externos que estão prejudicando as estações climáticas, como estamos presenciando. É preciso que saia do coração do homem seu próprio auxílio, que ele se modifique, aprenda a respeitar, como em seu princípio, seja puro de sentimentos, neutralize as forças que giram em seu meio e que produzam o amor, pois será por esse veículo que ele se erguerá do caos em que se lançou. Estão bem perto as influências que modificarão o planeta Terra, e este cenário encantador se transformará em sua estrutura íntima. O trabalho do homem, seu cuidado, seu bom senso devem prevalecer, para que se encontre e, encontrando-se, terá seu caminho de volta glorioso, e todos sairão lucrando e a paz voltará. No entanto, ainda terá que receber tudo aquilo que fez de bem e de mal a seu hospedeiro, feito e concebido pela graça de Deus, e tudo será como deveria ser, e a tranquilidade da caminhada se restabelecerá, e seguirão unidos em demanda da luz, da paz, do amor. Nada se consegue se não se corrigir os erros cometidos pela desatenção. 63. O tesouro escondido. Os que podem permanecer em seu caminho da caridade devem distribuir os dotes do coração. Os momentos em que o encarnado se coloca em seu altar interior deveriam ser repetidos inúmeras vezes, até que ali permanecesse em definitivo, pois lá estaria seguro das intempéries da encarnação. Mas se o espírito está encarnado, natural que já faça parte deste ato. Nem todos os encarnados dividem seus bens, muitos ainda não sabem que o possuem, estão alheios a este poder e passam por maiores privações. Como assim? Simplesmente se esquecem de que não será preciso ir buscar alhuras o que possui para distribuir, que são os mesmos bens e os mesmos auxílios. Portanto, cada um é senhor de seu cabedal de caridade, mas se torna um estranho em meio às suas riquezas. O homem está pleno de poderes que lhe dão o mundo oculto, mas nem todos sabem como usá-los. Muitos se esquecem de que não são puramente parte física. É bem verdade que o físico é preciso, mas temos a experiência que nos dá a natureza, ela produz belas flores sem perfume. O homem pode apreciá-las, mas não se inebria com seu perfume. Assim o homem que não conhece seus sentimentos é como a flor que encanta, mas não traduz o que alimenta o sentido do olfato. O homem possui seu perfume natural, mas ele se esquece dele,
Já a flor não tem essa posição. Nada poderá se interpor a nenhuma formação, e o homem é perfeito em sua natureza, possui seus atributos principais, mas se esquece deles. Porém tudo acontece naturalmente quando, por acaso, ele se vê um desatino e procura algo que o possa socorrer. É nessa hora que muitas vezes seu despertar para esses poderes se dá, e assim só pelo sofrimento o homem encontra o caminho de seu coração. As ocasiões para colocar em prática esses poderes são constantes. O homem é que se torna distraído. Ele precisa saber que possui um tesouro e que essa riqueza é de todos, pois circula de coração a coração. A graça da presença de Deus é que governa esse estado e, portanto, o homem tem inesgotáveis recursos e auxílios, mas se torna um deserto por sua própria vontade. Quanto mais ele deu de seu, mais seu cabedal aumenta. Isto todos sabem, mas é preciso lembrar constantemente para que este poder seja acrescido sempre e se expanda por inteiro. Está num simples gesto todo o potencial de seu coração, como também lhe é vedado este ato se seus sentimentos estão alheios ao sofrimento de seu irmão. É hora de distribuir para aumentar o tesouro que guarda seu coração, e assim todos unidos ganharão a permanência de estar na luz, na paz, no amor. Você tem um tesouro e não o conhece. É preciso descobri-lo para sentir seu valor. 64. A hora da distribuição. Os que cumprem com seus deveres serão recompensados. A vida se incumbe de colocar cada um em seu lugar. Os momentos atuais dão oportunidades a todos, mas é preciso que estejam preparados para que distingam seus passos, pois os terrenos por onde pisam são quimeras, os sentimentos que os guiam são suas sentinelas. Porque existem tantos chamamentos para que o homem se distraia. Todos os caminhos são ladeados de quimeras que fazem com que o caminhante se distraia e saia de sua rota. Mas, se ele tiver em seu coração a guarda, a humildade, o amor, poderá transpor seu caminho sem se extasiar com os chamamentos enganosos. Todo aquele que está cônscio de seus deveres é vitorioso. Porque os caminhos são ladeados desses tropeços. Para que os incautos se distraiam, pois assim as forças negativas que estão por toda parte saem vitoriosas. Porém isso não ocorrerá se o homem estiver em seu centro cardíaco. Sempre chamamos a atenção do homem para que procure ser cônscio de seus deveres, cultive seus sentimentos, olhe para dentro, pois aí estão seus achados que valerão por toda uma encarnação. É preciso dar atenção às pequenas coisas do dia a dia, pois são elas que sustentam a caminhada. Não deixar nunca que se infiltrem em suas atitudes a insensatez e o desânimo, pois sempre haverá a hora do despertar. Como o homem está tão perturbado. Ele se encantou com quimeras, seu corpo se acostumou com honrarias, favoritismos, bajulações e se deixa enganar pensando que aí estão seus pertences. Puro engano, seus pertences estão em seus sentimentos de caridade. Mas não pense que dar sem atenção, sem sentimento é caridade. Se assim fosse, muito fácil seria entrar no reino dos céus, bastaria distribuir riquezas aleatoriamente. Não, se ajuda, a atenção não forem acompanhadas pelo ato da caridade, pelo agasalho do coração, representariam apenas um mero ato de distribuição física. A caridade deve ter por companheira os sentimentos de irmão. Só assim a dádiva será entregue a seu legítimo dono e os benefícios desse ato serão para todos aqueles que repartem o pão, mas envoltos no amor. Chegará o tempo de paz em que o homem compreenderá que é veículo de caridade. Então, a humanidade estará salva de si mesmo e todos compreenderão o verdadeiro sentido da vida. A hora é importante, é preciso estar consciente e na luz, na paz, no amor. Você é um ser humano cheio de dádivas. Não pode reter um tesouro que não lhe pertence. 65. O remédio da alma. Nada se compara ao amor distribuído, à caridade que se distribui com seus irmãos. É preciso atingi-lo sempre,
assim estão dando provas do amor do Pai. Há uma necessidade no campo energético que se distribua este sentimento, para que seja alimentado o corpo físico para seu desenvolvimento. Que vem a ser campo energético. É um campo que envolve o encanado, precisamente o espaço que faz passar a energia saída dos sentimentos de seus irmãos, e é por isso também que não se deve emitir pensamentos e energias que não sejam salutares, pois como entram as energias dos sentimentos nobres, também, pelo mesmo veículo, passam os da cobiça, da inveja, por exemplo, resultando num sentido negativo. Mas, se o campo é aberto, todos os sentimentos podem alcançar o coração? Sim, mas a fonte forjadora desses sentimentos é que precisa estar alerta. Daí o vigiai constantemente, o orai sempre, para que de seu coração não saia a destruição a seu irmão, para que ele se sinta bafejado pela força quando está nesse alcance. O convívio entre irmãos é importante, o trabalho em grupo equilibra e dá vigor, o companheirismo ampara seus componentes, uns sustentam em equilíbrio os outros, que muitas vezes, se descuidam e são alcançados pelo poder negativo. O poder pode ter alcances diversos. Sim, tanto os maus como os bons, existem igualmente as duas influências e está no coração sua escolha. É por isso que afirmamos e alertamos sempre, o homem é produto de seus sentimentos, daí a necessidade de estar atento para distingui-los, para que haja a separação e o extermínio do mal, através do cultivo contínuo dos bons e neutralização dos maus. Todos os encarnados necessitam deste burilamento, e está na família o primeiro auxílio. A mãe é a figura tão importante quanto o pai, suas influências marcarão a vida inteira do filho. Os sentimentos são fontes de saúde e harmonia para irmãos que se nutrem, portanto, o médico mais importante na face da terra é o próprio homem que nela habita. Se ele cuidasse dessa doação, em sua cristalinidade, estaria favorecendo o fim das doenças decorrentes de energias negativas, fazendo florescer o bem-estar e a esperança. Não queremos com isso afirmar que as doenças que atingem o corpo físico sejam todas elas produzidas pelo campo energético, mas podemos afirmar que muitos males advêm daí. Seria bom para todos se houvesse essa conscientização de valores e todos tomassem por bem essa revitalização e procurassem em sua fonte a causa de sua influência, procurando deste modo alimentar seu irmão sabiamente, e assim todos estariam e seriam felizes, viveriam em paz e formariam campo para que florescessem seus sentimentos, saídos e alimentados em sua fonte, abastecida sempre na luz, na paz, no amor. Você necessita desses valores para ser o transmissor salutar da vida de seu irmão. 66. A vida precisa ser cuidada. É preciso estar presente em todos os momentos de sua vida, pois a qualquer instante estão sujeitos a interferências. Há uma necessidade, nestes dias que correm, de todos se apoiarem uns nos outros. Grandes mudanças transformarão o planeta Terra, seja em sua estrutura física, como já está acontecendo, seja no espaço que o envolve, pois aí se cruzarão correntes que estão em desarmonia, resultado também do momento presente. Como o momento presente está assim tão perturbado? Simplesmente por interferências que não são mais ocasionais, como vinha acontecendo, agora elas são ininterruptas e, deste modo, interferem neste espaço. O homem, com sua atitude desequilibrada, atuando constante e uniformemente, cria uma investida causadora destes desajustes, pois sua atuação direta na estrutura da Terra coloca em desarmonia ambiental este planeta, que se essas agressões persistirem, não terá forças de se livrar dessa influência. Estamos presenciando igualmente que a influência do meio modificará a vida neste planeta. As catástrofes naturais estão mais frequentes e com maior intensidade. Estamos também presenciando as atitudes dos homens. Muitos procuram modificações, mas a superioridade estatística dos que causam desastres e agressões é considerável.
mostrando desse modo a desigualdade das partes. Portanto, o que será mais proveitoso ao homem do que sua modificação? Se houvesse interesse de sua parte por esse assunto, se mostrasse maleável, aprenderia que muito pode atuar em seu próprio progresso, apenas ouvindo seu coração e modificando seus sentimentos, pois a transformação do homem é o ponto-chave de todo o progresso, e é também a seu favor que temos nos direcionado sempre para que ele se alerte e encontre o seu verdadeiro caminho. Está na hora de socorrer e constituir igualmente sua própria defesa, interiorizando-se para conhecer-se melhor. Não seria natural que seu adiantamento tecnológico resultasse em satisfação e conforto. Mas não tem sido assim. O homem tem se abarrotado de descobertas e com elas se encobrindo cada vez mais, até ao ponto de ele próprio ser um estranho aos seus olhos. Seria de valor inestimável se todos procurassem a união, a concórdia, para se munirem de reforços. Essas, sim, são as verdadeiras armas sentimentos de seu viver. Sentimentos bem alicerçados em seu coração forneceriam a matéria-prima para sua defesa, e todo o meio ambiente sairia ganhando, pois a vida depende do planeta Terra para prosseguir sua escalada. Todavia, justo ao contrário, a exterminação é uma constante e se tornará definitiva se não houver um estremecimento que acorde os homens dessa indolência. Seria bom para a humanidade que a consciência coletiva da necessidade de ser bom dominasse, e que todos chegassem à conclusão de que a vida depende de sua atuação, que os levariam a se encontrar nas fontes da vida eterna, que estão na luz, na paz, no amor. As resoluções são necessárias para o resguardo da vida no planeta Terra. 67. A mãe, porto seguro do filho. Os afortunados trilham o caminho da terra, trazem sua bagagem conquistada com esforço e abnegação, ganharam o poder de dar. Nada se tem falado da mulher que exerce um papel sem precedentes na humanidade. Todos os seres viventes são abnegados, mas a mulher dá vida a seu filho, o que é sabido de todos, que desconhecem, todavia, o grau de intensidade da mulher. Não se pode revelar seu sentimento da maternidade, esquecendo que lhe foi dado o poder da vida por ser a revelação máxima do amor, embora muitas que estão encarnadas no plano da Terra tenham um corpo de mulher, mas são espíritos que já se encarnaram como homens e trazem seus estigmas. Estes, não podemos ter por base. Falando do espírito da maternidade, referimos-nos ao ponto máximo da cristandade, que foi a mãe do Salvador, do Cristo que veio ao plano da Terra para dar seu exemplo aos homens. A mãe é uma representante do reino dos céus, está aqui para ajuda e proteção de muitos irmãos que necessitam do aconchego de seu ventre para chegarem e possuir um corpo de carne, a mãe da sua carne para a constituição de seu filho, deixando assim que se faça o poder maior da multiplicação. No exemplo da mulher-mãe estão muitas figuras de relevo neste plano, imprimiram sua sabedoria no caráter do filho, transmitindo-lhe todo seu manancial adquirido em muitas vidas, dadas e vividas, movida pelo amor e pela caridade. Que caridade maior que este exemplo de mulher-mãe que o dá guarida, muitas vezes, a quem lhe infringiu males em seu corpo, mas que ela o acolhe com benevolência, repartindo aquilo que lhe imprime a vida, seu sangue, sua carne. Nestes dias atuais todos se distanciam uns dos outros, mas se lembram sempre da infância, da mãe que os embalou. Sentimos que muitos atravessam mares para poder olhar naqueles olhos que olharam, que lhe deram a luz refletida do amor. É preciso ver que a fonte de energia mais poderosa é o olhar de mãe, que alimenta seu filho com sua vigília constante. A natureza lhe dá este poder maravilhoso do amparo e humildade. É preciso compreender, muitos atropelos estão no mundo dos seres que dependem uns dos outros para a vida florescer, e saber que muitos chegam no ventre de seus perseguidos de outras eras, e muitas vezes também se rebelam por isso, e os conflitos passam para a presente encarnação todo o seu poder de vilania. Mas tudo se apaziguará.
Temos certeza de que a voz do sangue é absoluta em todas as horas e sempre os guiarão à grande fonte de vida que está contida na luz, na paz, no amor. Nada é preciso fazer para o amor florescer. Apenas que sejam mãe e filho, estará presente a voz do sangue. 68. O estar e o ser. Os que estão na tranquilidade devem imediatamente lembrar-se dos que sofrem, pois é importante o repartir. Quem dá, recebe. Nas circunstâncias atuais, estão sendo dissolvidos muitos estados de aparência, dando ao homem sua condição normal. Que são aparências? Todo ser humano traz em sua encarnação algo que lhe pertenceu em outras vidas, às vezes um simples gesto, uma atitude, etc. Mas quando esses resquícios são dissolvidos, o homem constituído perde sua impressão passada e se mostra ao natural, sua personalidade presente. Interessante é que, mostrando-se assim, está exposto a novas aparências, mas estando alerta, não construirá essas barreiras. Então as aparências não são atrativos. São barreiras. Simplesmente são supérfluas, portanto, não devem ser cultivadas. Quanto mais simples for o ser humano, mais condições terá de evolução. Estando ele livre de supérfluos, pois todas as condições de uma aquisição inadequada é supérfluo, o ser fica mais desimpedido e pode assumir novos atos que o levem a melhores posições. Cite algumas posições. Ser caridoso, ter bons sentimentos, ouvir a uma posição favorável a seu próprio desenvolvimento, repartir, e uma infinidade mais. O plano Terra está sendo visitado por influências discordantes, queremos dizer, aportam aqui influências que trazem discórdias, que são atraídas pelos pensamentos e atitudes dos homens, pois estando eles desordenados, cheios de vícios e chamamentos enganosos, são pontos de atração de tais correntes. E o plano está saturado delas, causadoras de situações que estão dissolvendo os grupos humanos que trabalham, muitas vezes, para a caridade, que por circunstâncias várias se tornam presas fáceis dessas correntes, por simples invigilância de seus membros. É preciso vigiar constante para que não aconteçam tais ocasiões de infiltração desses assaltos. Assim podemos classificar, porquanto quem perde é a humanidade, que sofre na pele suas dores e aflições. Todas as ocasiões do viver na carne devem ser de constante vigília, um permanente alerta, uma atenção persistente, para que essas correntes passem ao largo. Porém, para que tudo seja harmonia e equilíbrio, tem que haver constante vigília dos sentimentos. O homem é que tem que se conscientizar de que ele é o responsável por tudo que acontece neste plano. Em princípio, a atuação do homem envolve as melhores intenções, é claro, mas muitas vezes são essas intenções que levam tudo a perder. Não se pode estar e não ser, é preciso vigiar para que o ser se torne um estar constante e pleno de harmonia. Mas, para tanto, necessário que o trabalho feito seja pautado e dirigido à luz, à paz, ao amor. Se você se conscientizar de que é o que deve ser, o plano Terra se erguerá. Portanto, está em suas mãos o valor da dádiva de se viver em paz. 69. A modificação está presente. Os que estão por vir, encontrarão este plano se debatendo com as agressões do homem. É preciso amenizar a situação para que o hóspede não encontre tal animosidade. As promessas de que tudo será modificado a partir do momento em que o homem se dispor a tal, já não são mais aceitas no plano oculto, pois suas afirmações de mudanças perderam a credibilidade. Todo um conjunto de bens perecerá. O homem é assim tão maléfico? Ele não o é, mas tem se portado como tal, não prestando atenção em sua passagem, pois deixa rastro de crueldade excessiva. Estamos presenciando esse procedimento agressivo e exterminador. Mas sempre ele foi assim, ou teve sua índole transformada. Nos primórdios, ainda tinha senso de respeito, com o passar dos séculos, transformou-se,
pois seu cabedal de situações transgressoras tem aumentado assustadoramente, a ponto do homem ser desconhecido dele mesmo, tal a modificação sofrida. A ocasião de penúria em que vive deixa transparecer essa posição. O momento presente tem sido de grandes modificações em sua estrutura social, os costumes têm se alterado, é bem verdade. A era da tecnologia avançada está transformando muitos de seus conceitos e, por que não dizer, seu respeito tem sido liberado. O homem está armando sua própria prisão, pois seus engenhos, muitos deles, têm se transformado em grilhões. Notamos que seu raciocínio está mais lento, o do povo em geral, enquanto vemos surgir, na mesma ocasião, raciocínios privilegiados. Estes são os enviados, são os superdotados, são espíritos antigos, vividos em experiências várias, adquirindo conhecimentos. Mas, então, está sendo enviado socorro. Poderia ser assim. Esses espíritos mostrarão o rumo perdido, mas é preciso a modificação do homem atual. É preciso observar tudo o que faz para notar o que outros podem fazer, e comparar. Quem sabe, daí nascerá o despertar, pelos exemplos dos que chegam e que serão notados. Muitos estão sendo chamados para que voltem em novos corpos e tragam a benevolência de suas almas, de sua passagem no plano terra, para ser uma elevação que os fará novas posições. O homem atual está circunscrito à sua atuação devastadora, mas chegará o momento em que ela própria perecerá. Então, o domínio do bem, do florescimento espiritual se fará presente, e a aurora do mundo retornará a seu princípio, e assim, quem sabe, merecerá a vida que lhes dá a própria natureza, reflorescerá para o apaziguamento, dará oportunidade a espíritos que chegam, e deste modo a transformação será assegurada, mas não antes da última hora em que todos refletirão naquilo que fazem para caminharem em direção do alcance da luz, da paz, do amor. Você é o alicerce dessa transmissão do bem chegando ao plano. 70. O dar e o receber fazem milagres. Os motivos são importantes na vida do encarnado, mas ele às vezes os relega a segundo plano e se esquece do que aqui veio fazer. Nas ocasiões mais diferentes o homem encontra oposições, mas, se caminhar sem descanso, encontrará também aberturas que o levam ao conhecimento. As ocasiões são assim tão importantes. Sim, as ocasiões são as oportunidades que o fazem decidir, e é esse o momento mais importante, o da escolha. Porém, quando sua índole está enfraquecida, só poderá receber essas ocasiões em fracasso, pois, omitindo-se da escolha, está se colocando na faixa neutra que acarreta graves prejuízos à sua evolução. Mas como isso acontece? Nada acontece por acaso, e o ser, provado a todo instante, fortalece a parte de seu estado mental entrando no campo de sua vontade livre. Assim, se ele estiver preparado e conhecedor de suas necessidades, colocará em prática os conhecimentos adquiridos não só nesta presente encarnação, mas procurará reforços em seu lastro espiritual, aquele que está à sua disposição no plano sutil. Sabedor de que tem esse lado de que poderá dispor, terá discernimento na escolha e por certo terá surpresas, pois ele próprio, encarnado, não sabe de seu cabedal adquirido em muitas vidas, que é um somatório de benfeitorias que o abastecerão sempre. Então, o encarnado tem um banco de reservas onde poderá se abastecer. O exemplo é preciso, mas o encarnado está mais propenso às futilidades do mundo e se coloca em outra vibração. Isto faz com que, mais e mais, se distancie do que é seu de verdade. É bom lembrar, os sentimentos é que fazem a ponte de intercâmbio entre ele e seu tesouro, onde irá buscar lastro para suas necessidades do momento. O homem constituído tem tesouros adquiridos, acumulados ao longo de sua peregrinação, e não sabe? Ele intimamente, em sua essência tem conhecimento, mas sua vida está cheia de interesses outros que o tornam momentaneamente esquecido. Porém, se o homem for cônscio de seus deveres de evolução,
manter-se alerta, cumprindo com seus deveres de coração, saberá senti-los, e aí então poderá ser possuidor absoluto de seus tesouros, que são inesgotáveis fontes de auxílio e manutenção. Todo aquele que está alerta sabe de seu potencial, calcula que deve ir abastecer-se no mundo sutil para poder caminhar e conhecer o mundo físico que é sua sustentação, o que não ocorre quando ele está em absoluta separação do que é seu. No entanto, tudo será sempre de seu dono, basta que ele desperte e, quando chegar esse momento, não existirão barreiras que o impeçam de abastecer-se naquilo que é seu, e assim se sentirá forte e poderá repartir com seus irmãos seu próprio tesouro, que é inesgotável, pois quando se está ciente daquilo que se possui acontece o milagre da renovação, e mais cresce, sempre alimentado na luz, na paz, no amor. É preciso averiguar o que necessita para sentir o que tem armazenado, e distribuir, assim poderá gozar do prazer de dar e distribuir o que é seu. 71. O momento preciso atuando. Os que estão indecisos não poderão perder mais tempo, é preciso agir pois os tempos são chegados, é hora da decisão. Não é preciso estar aqui no plano da Terra para que também participem da transformação que se tornará real em todo o sistema, que está na razão direta dos acontecimentos. O homem é conhecedor dessas resoluções. Desde que nasce até que volte à sua essência, ele sabe que terá que se transformar e para isso terá que mudar seus sentimentos e colocar em prática todos os ensinamentos que traz impresso em seu espírito, pois aqui está a serviço do Pai e também para colocar-se sempre à prova de sua evolução. Então, sendo sabedor de todas as posições, ele agirá com certeza. Nem sempre o homem age com clareza, pois existem as interferências que ocorrem em seu viver, levando-o a situações aflitivas e é nessa hora que, distraído como está, não saberá escolher. Estamos presenciando as atitudes dos homens, e eles ainda insistem em escolher sempre o pior para sua evolução. Sentimos a falta de critério quando, em momentos que deveriam ser claros, ele simplesmente deixa passar grandes oportunidades. Sua constituição física está mal estruturada e suas atitudes e situações dependem muito desse fator, pois, não estando em harmonia funcional, tudo mais que fizer será desastroso, acabará sempre em frustração, culpando as situações que ele mesmo escolheu, há portanto o dissabor e o dispersar de sua intenção. O homem, despreparado como está, prejudica seu meio, seu ambiente natural, que deveria ser absoluto para ele, mas que está se tornando um verdadeiro caos. Por isso ele não encontra seu bem-estar, seu organismo físico está desequilibrado e, assim, ele não pode dar aquilo que não tem. Mas, por que se encontra assim? Muitas vezes não sabe o que faz, outras, ele não sabe que trilha um caminho contrário à sua própria vida, como os vícios a que se entrega, que eliminam sua harmonia e o colocam num estado de degradação moral. O homem espera sua oportunidade, mas como poderá alcançá-la se não dá a si próprio tal reforço? Não tem sua base, falta-lhe guarida. No momento atual, que é uma das épocas marcantes da evolução do próprio planeta, quando se erguerá e projetará muita amargura para os que habitam nele, sem que o homem esteja preparado, sem seus sentimentos fluindo, sem guarida familiar, enfim sem rumo, será o caos, e todos sofrerão esse momento. Aguardem modificações crescentes neste final de século. A entrada de um novo tempo será gloriosa para os que permanecem de pé e, para tanto, o estar consciente de seus deveres, o ser alerta, o encaminhará por certo, ao centro de forças que será seu amparo eterno na luz, na paz, no amor. Os acontecimentos estão na vida do homem e ele está alheio, distraído com seus próprios pensamentos. 72. É hora de mudar. Os que passam suas aflições serão confortados. Está dentro do coração o poder maior da fé e é aí que encontrarão consolo. Está, portanto, em suas mãos o lenitivo para as dores.
Nada se poderá impor a quem está em seu lugar. Todo aquele que caminha consciente de seus deveres espirituais estará protegido pela mesma razão. Pratica a caridade no servir a si mesmo. Haverá sempre a lei da caridade protegendo o homem. Sempre que ele saia de dentro de si mesmo, ir ao encontro de seu irmão, estará fazendo circular o que é do Pai, prova seu viver de encarnado, pois o homem está aqui para a prática da fé demonstrada. Se tudo está impresso no coração, forçoso será ele acertar com seu caminho. Mas nem sempre este ato de fé está sendo praticado com sinceridade. Em muitas ocasiões, não passa de mera ostentação para adular sua vaidade, que quer mostrar mais um poder circunstancial do que propriamente os dotes de coração, dando assim aquilo que realmente não tem, pois a vaidade encobre os atos mais puros de que é capaz. Se o homem é assim, como conseguirá se suplantar e ser sincero e transparente em seus atos? Os tempos modernos ensinam ao homem a dissimulação e a hipocrisia. Ele passou a representar tudo aquilo que pratica, mormente a caridade, que virou uma ostentação, como dizíamos, e nada mais deprimente do que sentir a sinceridade acobertada pela lei dos homens, pois eles fazem suas leis e se protegem nelas, colocando-se numa faixa de impunidade. E se dizem homens públicos, quando na verdade estão a serviço de uma ambição desmedida, o que os prejudica, uma vez que atraem influências que os envolvem e os precipitam no caos materialista. Como, sendo humano, o homem pode se portar assim? Apenas esquecendo o que de mais sagrado possui, seus sentimentos que o constituíram. Estando envolto por tais influências, ele se torna um estranho para si mesmo. Pratica seus atos sem a aprovação de seu coração, mora numa casa como hóspede, que com suas atitudes destrói, e sentimos que o tempo é seu próprio inimigo, pois cada vez mais o exaure, e chegará o tempo previsto para a volta sem ter vivido. É importante que o homem se conscientize agora, já, de todos seus erros e, voltando-se para dentro, avalie sua conduta verificando as faltas que ocasionam o florescimento de tantos dissabores. Só assim poderá emergir do caos em que se lançou, livrando-se da influência que produziu, pois quando aqui chegou era um enviado da paz, mas se desvirtuou de sua intenção por descuido. No entanto, ainda poderá interromper esse fluxo do mal e libertar-se de sua influência, e se tornar bom. A hora de modificações, não há mais espera, o momento presente se faz e o homem por certo estará de pé, pois ele terá que alcançar todos os bens para sua evolução e, se dispuser agora, alcançará mais depressa a luz, a paz, o amor. O trabalho de reconstrução pertence ao homem, é de sua inteira responsabilidade seu retorno. O objetivo fez do homem um ser íntegro. Portanto, o tempo é importante. 73. O despertar para a consciência. Os sentimentos guardam o viver na carne, fazendo com que todos se aproximem. Nestes dias que se sucederão o acontecimento que está transformando a estrutura do planeta Terra, os homens também estarão se modificando e é preciso que todos se sintam capazes de fazê-lo em tranquilidade, tendo seus pensamentos de caridade para com seu próprio coração. Como poderá acontecer transtornos assim tão nítidos no planeta Terra e, ao mesmo tempo, nos sentimentos dos homens? Muito naturalmente, pois o homem está ligado aos acontecimentos do momento que vive. Sendo assim, as transformações o atingirão, e aguardamos com atenção todos os fatos, pois esta oportunidade é uma das muitas que os homens têm para se modificarem e, se não se dispuserem a esse esforço, estarão mais uma vez perdendo uma grande chance e deste modo se distanciando continuamente de seu círculo. O homem está sempre fora deste círculo. Nem todos os seres estão afastados, mas a influência dos que se mantêm alheios a seu propósito essencial é tão grande que perturba os que caminham serenos e atentos, e essa interferência causa uma natural intranquilidade,
E muitos que poderiam alcançar seus objetivos se perdem em atenção redobrada, prejudicando desta forma o auxílio que dariam se estivessem calmos e concentrados em todo o seu intento. O homem está exposto às suas próprias indecisões. A todo momento, cruzam no espaço correntes carregadas de vibrações negativas, e aquele que é alcançado por elas fica desorientado e perturbado em seu mecanismo físico, desencadeando uma série